Senhores, boa noite. Começando aqui a aula, nessa modalidade online aí para os senhores. Em razão aí da pandemia do Covid-19, né, do coronavírus, a gente se adaptou aqui no Instituto Marx para continuar trazendo conhecimento aí para todos os senhores. Eu já vou me apresentando, meu nome é Paulo Dalla, atualmente exerço a função de tenente na Polícia Militar. Estou lotado na 9ª CIAPE, antigo PPE, onde fica o GE, pelotão de choque. Então é lá que eu trabalho, e muitos dos alunos aqui que estão, né, têm essa vontade, essa vocação de entrar na polícia e já iniciar aí numa atividade mais operacional, né, que é justamente o que a gente faz aí na rua. Então, vou passar aula online para vocês, né, a primeira vez também que eu dou aula nessa modalidade. É diferente porque, via de regra, a gente gosta de estar interagindo com os alunos, muitos querem ser policiais militares, civis, então trazem questões para nós, né, e participam querendo saber da lida diária aí do policial, e dessa vez a gente não vai poder trazer esse tipo de conhecimento porque essas questões não vão chegar para nós, mas assim, eu me coloco à disposição tanto nas redes sociais quanto o WhatsApp, todas as dúvidas aí que os senhores eventualmente tiverem sobre a carreira, estamos à disposição para suprimir isso aí, beleza? Primeiramente a gente vai começar falando aqui, normalmente, só para vocês entenderem a dinâmica, eu faço a aula majoritariamente por meio de slides, né? Então eu projeto os slides aqui e vou fazendo anotações nos quadros. Como a gente está fazendo gravado, e a dupla de Gustavos aí está me auxiliando aí nessas gravações, eu já estou preocupado mais em fazer os quadros para ficar mais visível, mais didático para vocês, e eu vou lendo os slides na medida do possível em que eles forem sendo importantes e trazendo exemplos. Eu gosto de trazer muita questão também de concurso público, porque eu acho que isso enriquece, né? Um estudo dissociado de fazer questões dificilmente vai fazer com que o aluno atinja o objetivo dele de passar em concurso, né? Lembrando que aqui não é um preparatório, é um curso superior, mas de qualquer forma a gente sabe que todos os alunos aqui, já deve ser minha 5ª, 6ª turma, todos os alunos que estão aqui, quando eu converso com eles e pergunto qual é o objetivo deles, a maioria quer ser, maioria não, né? Majoritariamente todos querem ser o policial civil, policial militar, alguns policial penal também, né? O agente de segurança pública, e alguns querem progredir na carreira porque já trabalham na questão de segurança pública ou só ter um curso superior, né? Que também já por si só é uma questão bastante interessante. Tranquilo? Então, para vocês entenderem a dinâmica, né? Como que funciona aqui no Instituto? A gente tem um trabalho valendo 20 pontos, aliás, um estudo dirigido valendo 20 pontos, o trabalho valendo 30 pontos e a prova que vale 50. Princípio, a entrega do trabalho do estudo dirigido vai coincidir no dia 27/4 e a prova vai ser no dia 30, a princípio, mas isso aí o Instituto vai ajustando aí conforme as demandas que forem surgindo. Tranquilo? Então vamos começar a matéria propriamente dita e a gente vai falar de fontes do direito. É uma matéria muito interessante e eu sempre falo que envolve direito constitucional e a parte introdutória de direito, e na faculdade que a gente faz, né, eu fiz falando um pouquinho também da minha formação que eu já atropelei, formei na Faculdade de Direito de Vitória, FDV, Faculdade de Direito de Vitória, e fiz a pós-graduação em Criminologia, beleza? Na Faculdade de Direito a gente tem, via de regra, 3, 4 períodos de Direito Constitucional, além do período de introdução ao direito, né? Então, assim, é bastante moroso, né? Fica muito tempo estudando esses temas. Aqui a gente vai ter basicamente uma aula para falar disso tudo, né? Então, na medida do possível, eu vou tentar elencar as matérias que forem mais importantes, mais essenciais aí, tanto para o conhecimento dos discentes, quanto para questões de concurso público, tendo em vista que o foco aqui, apesar de ser um curso superior, é questão de concurso público, né? Todo mundo quer garantir aí um concurso público no futuro, e eu posso falar pela profissão que eu exerço, né? Polícia Militar, até a Polícia Civil também, está sempre precisando de novos profissionais, né? Porque à medida que os profissionais que estão na ativa vão aposentando, surge um claro, né? Então os concursos públicos tendem a aparecer, a aflorar, e todo ano, não todo ano, mas com certa frequência, terem concurso aí para todos que estão focando aí na carreira, apesar de já trabalharem, etc, né? Muitos aí já têm uma vida corrida. Então o primeiro tema que a gente vai falar vai ser fontes do direito. Tema muito importante, porque para que a gente possa entender o direito, né, para que o direito seja compreendido, a primeira pergunta é: da onde surge o direito? Da onde emana o direito? Como eu faço para entender o direito? Então, o que é a fonte? É da onde nasce, né? É onde eu vou me socorrer, onde eu vou olhar para entender o que é o direito, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para os alunos quando eles estão aqui em sala é a seguinte:
Da onde você entende que surge o direito? Quando eu quero entender o direito, o que eu devo olhar, né? Muitos deles me respondem o quê? A lei. De fato, né? A gente vai ver aqui que a fonte formal primária do direito, de fato, é a lei. Só que antes da gente falar das fontes formais do direito, que é o que a gente de fato estuda lá no direito, a gente tem que falar um pouquinho também das fontes materiais. O que são as fontes materiais? São as áreas de conhecimento que estão relacionadas com o surgimento do direito. Então não dá para eu somente ler a lei para entender o direito. Eu tenho que entender em que momento histórico foi feita essa lei, quem fez essa lei, sob quais influências foi feita a lei. A gente sabe que quem tem o poder econômico em determinada sociedade vai ter uma influência na confecção de determinada lei, né? Então as fontes materiais, e aí talvez seja um tema que nem sequer esteja na apostila, mas eu trouxe nos slides, estou trazendo no quadro também, porque é importante para o entendimento aí do discente. As fontes materiais do direito, a primeira fonte que eu trago são as relações sociais. Ora, se eu quero entender o que é o direito, o que é a lei, eu preciso entender quais relações sociais estão vigentes naquela sociedade. É uma sociedade arcaica, antiga, uma sociedade mais de vanguarda, uma sociedade com influência de pessoas, por exemplo, latifundiárias, com mais dinheiro, uma sociedade mais industrializada, né? Então, essa primeira pergunta é importante para a gente entender a continuidade do direito. Segunda questão é a economia. Sabendo quem detém o monopólio financeiro, o dinheiro de determinada sociedade, obviamente as leis vão ser influenciadas por essas pessoas, né? Então grandes empresas, grandes lobbies de empresas farmacêuticas, bélicas, etc., que detenham determinada influência nessa sociedade, com certeza esse tipo de pessoa influenciará a confecção das leis. Outra questão importante é a religião. Que tipo de sociedade é essa? É uma sociedade católica, é uma sociedade laica, é uma sociedade que não adota qualquer tipo de religião? Entendendo essa situação, eu vou saber que determinadas normas ou crimes vão ser tutelados sob uma lógica daquela religião ou daquele tipo de sociedade. Eu trago sempre, por exemplo, o caso do aborto. O Estado brasileiro é um Estado laico. Em tese, a gente não adota nenhuma religião oficial, mas a gente sabe que há uma influência muito grande de igrejas católicas, evangélicas, que repugnam essa situação do aborto, né? E o legislador não ficou à parte disso. Aí, como eu disse ali, a religião influencia o direito, né? Então, o legislador, ciente dessa situação, criminalizou a questão do aborto. Então, o aborto, ou quem incita a prática do aborto, ou quem auxilia por algum meio prático a prática do aborto, incide num tipo criminal, né? Incide num fato ilícito. Então, é importante entender também a religião. Por último, a antropologia seriam os aspectos filosóficos, né, da nossa sociedade. Então, a filosofia, a historicidade, né, a forma como essa sociedade foi construída. Por exemplo, nós somos colônias, somos uma sociedade em termos de anos recente, comparado com outras sociedades muito mais antigas aí, que existem há muito mais anos. Então, a antropologia, a historicidade, vai influenciar também como serão nossas leis elaboradas atualmente, certo? Então, eu já trouxe o caso do aborto. Outro caso que eu trago no slide, que eu vou ler para vocês aqui também, é o caso da vadiagem. Até não muito tempo atrás, segundo o decreto 3 de 1941, vadiagem é considerado crime. O que era vadiagem? Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Então, a pessoa que simplesmente ficava em casa e falava assim, sou estudante, como talvez tenham muitos aí que estão me vendo, à época era considerado criminoso, né? Incidia no crime de vadiagem, só pelo fato de não se dedicar a um ofício, a um trabalho, né? Então, fica claro como um caráter econômico, uma influência econômica influenciou em determinado crime que já existiu, só que hoje não faria mais sentido, né? Carcerizar, prender pessoas pela simples prática de não ter um trabalho, por exemplo, né? Inclusive, faltariam cadeias aqui no Brasil, porque tem pessoas que realmente são desempregadas por questões de não conseguir ter uma oportunidade, etc. Beleza? Agora a gente chega nas fontes formais. As fontes formais são as fontes que, de fato, a gente estuda no direito. Por que são as fontes que, de fato, a gente estuda no direito? Porque são as que têm, de fato, a ver com a lei, beleza? No quadro, eu trouxe as fontes formais secundárias. Vou até retificar e escrever aqui, ó. Secundárias. Porque as primárias, como eu já adiantei no início da aula,
são aquelas, lei, decreto. Então, se eu quero entender o que é o direito, qual que vai ser a fonte que eu vou de prima facie, que eu vou primeiramente olhar? A lei. Eu vou olhar a lei, eu vou abrir lá o Vademecum, que é aquele compilado, aquele compêndio, né, de leis, Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, leis esparsas, súmulas, etc. Então, eu vou olhar lá o Vademecum. Então, a fonte primária para eu entender o direito, a fonte primária é a lei, né? Eu vou olhar a lei, eu vou olhar os decretos, vou ver o que está escrito, o que o legislador prefixou, né, previu lá nessas leis e vou entender o direito. Agora, as fontes secundárias são o quê? Ora, em determinados momentos, em que pese as leis estarem lá elaboradas, em determinados momentos, mesmo tendo aquelas leis lá elaboradas, elas vão ser faltantes. Às vezes, determinada lei vai conflitar com outra lei que já existe. Às vezes, determinada lei não vai nem existir. O legislador foi omisso em determinado caso. Então, eu vou precisar de outros meios, de outras fontes do direito que me assegure que aquele caso ali concreto seja resolvido. Então, fonte primária, onde eu olho primeiro na lei, mas em um segundo momento eu vou olhar para outras fontes para entender o direito. Senão seria muito fácil, né? Bastariam existir determinadas leis e pronto, o direito seria compreendido a partir disso. E a gente sabe que não é, né? Existem os juízes, existe uma interpretação, as leis mudam de entendimento constantemente. Então existem as fontes secundárias do direito que a gente vai falar um pouquinho aqui. Vamos ver agora uma questão aqui que vai ser projetada, apesar de a gente estar no início da matéria, que vocês já teriam aí alguma questão, uma condição de responder. A questão pergunta o seguinte: escrivão, Polícia Civil de Minas Gerais, inclusive um curso aí que é para bacharel em Direito, né? Curso de escrivão. São fontes do direito. Letra A, ética, moral, religião, lei, analogia. Letra B, lei, jurisprudência, sanção, coação e a coerção. Letra C, política, costume, os fatos, os atos normativos e administrativos. Letra D, lei, costumes, analogia, doutrina e a jurisprudência. Só com base nessa introdução que eu dei, nem expliquei ainda quais são as fontes secundárias a fundo, já daria para os senhores responderem e a letra D seria a correta nesse caso concreto, beleza? Então vamos progredir aqui nas fontes formais secundárias do direito. A primeira fonte formal secundária do direito que a gente deve saber é a jurisprudência. O que é a jurisprudência? Nós temos juízes, tribunais estaduais, tribunais superiores, tanto da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Comum, Tribunal STJ, né? STF, que é o nosso tribunal máximo. E esses tribunais estão constantemente interpretando leis e exarando, né, e emitindo, na verdade, entendimentos sobre várias matérias. Quando determinado tribunal decide reiteradas vezes o mesmo tema, ele acaba por criar uma jurisprudência. Então, o que é uma jurisprudência? É um entendimento majoritário, dominante de determinado tribunal, pode ser do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ou de um Tribunal Superior do Trabalho, etc., sobre determinado tema. Então, tantas vezes o tribunal entendeu e decidiu conforme aquele entendimento, que ele criou uma jurisprudência, ele criou um entendimento majoritário, doutrinário, a respeito daquele tema, beleza? E por que é importante a gente entender o que é jurisprudência? Porque em determinados casos, mesmo que não haja uma lei, ou seja, mesmo que a fonte primária seja insuficiente, mesmo que não haja uma lei, o caso vai ser decidido conforme a jurisprudência, conforme a fonte secundária do direito. Eu digo mais, em que pese a jurisprudência ser uma fonte secundária do direito, muitas vezes os juízes, os tribunais, eventualmente vão decidir direto conforme a jurisprudência, conforme o entendimento que eles criaram. Então, eles não vão nem se socorrer na lei, mesmo que ela exista, e sim, na prática, vão socorrer à jurisprudência que eles mesmos criaram, né? O juiz vai aplicar uma jurisprudência do tribunal a qual ele está vinculado, correto? Lógico, para fins de prova, para entendimento, fonte primária, fonte formal primária, lei, fonte formal secundária, jurisprudência. Só que na prática, eu estou falando que na prática, muitas vezes o juiz lá vai decidir um caso concreto de acordo com a própria jurisprudência que já foi criada e exarada por um tribunal de justiça ou por um tribunal superior, beleza? Então a jurisprudência é o quê? É um entendimento majoritário. Alguns entendimentos de tribunais são tão reiterados, são tantas vezes decididos daquela forma, é tão massificado aquele entendimento do tribunal que criam-se as súmulas, né? O Superior Tribunal, o STF, criam as súmulas vinculantes
E essas súmulas vinculantes, interessante é que elas têm força de lei, né? Então, caso elas não sejam aplicadas, por exemplo, por um juiz de primeiro grau, pelo juiz do Fórum de Uberlândia, o advogado entra com um instituto que chama reclamação, direto no STF, falando, ora, sua jurisprudência, sua súmula vinculante está sendo desrespeitada. Então, o primeiro instituto que advém da jurisprudência são as súmulas vinculantes. Existem também as súmulas. Essas súmulas não têm força de lei, mas via de regra são respeitadas. As súmulas editadas pelo próprio STF, pelo próprio STJ. Então aquilo foi tantas vezes decidido que aquilo já virou uma súmula, né? Ou é só uma jurisprudência, só um entendimento majoritário. E aí eu faço sempre uma diferenciação aqui no slide também que eu vou falar para vocês, da diferença de jurisprudência para o julgado ou precedente. Eventualmente você vai ter um julgado ou alguma inovação por parte do juiz quando ele decide algo de forma diferente, de forma que ninguém havia decidido anteriormente. Ok, isso não é uma jurisprudência, isso eventualmente é uma inovação do juiz, porque ele decidiu de forma diferente, isso é um julgado isolado, isso é um precedente, porque ele inovou determinada decisão, mas isso não é jurisprudência. Para que entendamos o que é uma jurisprudência, são aquelas decisões reiteradas. Então aquilo já foi decidido de determinada forma várias vezes. Por isso que é considerada uma jurisprudência. Eu vou ler um exemplo aqui de jurisprudência. Aqui a gente não vai projetar no slide, porque é só para vocês terem conhecimento. Então eu vou ler um exemplo aqui de jurisprudência. A exemplo da jurisprudência deste tribunal, filia seu entendimento pela possibilidade da acumulação de cargo médico civil com médico militar, pois a função de dentista no âmbito castrense, ou seja, no âmbito militar, insere-se no conceito de função militar atípica. Então, teve uma determinada discussão se poderia ou não acumular a função militar com a função civil, a função de médico militar, ou seja, no caso, ele está subordinado ao quartel, então ele está exercendo uma função militar com a função civil dele, ou seja, exercer a odontologia ou a medicina do lado de fora do quartel. Houve essa discussão, a lei era omissa, a lei não trazia essa hipótese, se podia ou não, e aí a determinada pessoa entrou com um mandado de segurança no tribunal militar, lá do Rio de Janeiro, questionando essa situação. Ora, eu não posso trabalhar do lado de fora, e aí a jurisprudência, né, o próprio tribunal decidiu que sim, que ele podia acumular as duas funções, que não era ilícito. Então, mais um exemplo aí de como a jurisprudência auxilia no entendimento do direito. Se a lei falta em determinado momento, a gente se socorre aos tribunais, aos juízes, para entender o entendimento deles. Beleza? Segunda fonte do direito que eu vou falar é a doutrina. A jurisprudência, como eu falei, é a construção dos juízes, né, na função típica de interpretar as leis e de decidir decisões judiciais, casos concretos, processos judiciais. O que seriam as doutrinas? As doutrinas seriam manuais, livros que são feitos explicando o direito. Então, determinado doutrinador, determinado pensador, que pode ser esse até um juiz, um advogado, um promotor, determinada pessoa que nem exerce função típica ali, mas que só é um professor, que só é um pensador do direito, ele cria um manual, um livro, em que ele vai expor o entendimento dele sobre determinada lei ou sobre determinados assuntos. A partir do momento que ele cria uma doutrina, isso também influencia diretamente na prática. Ora, um juiz, a decidir uma determinada decisão, ele vai se valer também de doutrina, ele vai se valer de livros, de manuais técnicos, de informações. A lei, muitas vezes, ela comporta várias interpretações, né? E o que a doutrina faz? A doutrina cria as correntes, né? Cria as interpretações para aquela lei, fala assim, determinada interpretação que é possível, enfim, criam correntes doutrinárias que podem ser aplicadas na prática, né? Então a doutrina é outra fonte do direito. Muitas vezes os pensadores do direito, né, que podem ser juízes, como eu falei, advogados, os pensadores do direito vão criar doutrinas que vão ser aplicadas em determinado caso, por exemplo, que a lei for omissa, ou atribuindo novo sentido para determinada lei. A lei já existe, mas ela é usada sempre de uma forma. Com a doutrina, com essa exploração intelectual, digamos assim, dos pensadores do direito, dos operadores do direito, a gente consegue ter um outro significado, a gente consegue ressignificar essa lei e a partir disso aplicar de outra forma. Então, se o juiz lá lê determinada doutrina, ou for o próprio doutrinador, o cara que escreveu o livro, né, e começa a aplicar essa doutrina na decisão prática dele do dia a dia, beleza, a gente está vendo a doutrina sendo usada na prática para a resolução de determinado caso concreto, para a construção do direito.
Então a doutrina, né, os livros, os manuais, a apostila que você está lendo aí na sua casa, do Instituto Marx, é uma doutrina do direito, né? Foi construída, foi compilada com informações sobre o direito de determinados pensadores, né, de constitucionalistas, de penalistas, enfim, de pessoas que operam o direito na prática, beleza? Terceiro tipo de fonte formal secundária que a gente vai ver agora é a analogia. E para eu explicar a analogia, eu preciso já dar um exemplo prático, que eu vou ler aqui no quadro. Na verdade, são dois exemplos práticos que eu vou trazer. O primeiro exemplo prático é a questão do digitador e do datilógrafo. O digitador e o datilógrafo é o seguinte: o datilógrafo, que é o cara que opera a máquina de escrever, né? O cara mais raiz, né? Opera a máquina de escrever, mais antigão. Na lei falava-se que a cada 90 minutos de trabalho, se não me engano, cada 90 minutos de trabalho ele tem direito a 10 ou 15 minutos de descanso. Ok, então a cada 90 minutos lá, 60 minutos trabalhados, ele tinha direito a 10 ou 15 minutos de descanso. Não tenho a lei agora em mãos, mas era algo nesse sentido. Beleza, o que acontece? Com o tempo foi evoluindo essa situação e criaram-se os computadores e, consequentemente, os digitadores, não mais datilógrafos. Chegou a seguinte discussão: os digitadores questionaram porque eles também não teriam os mesmos 10, 15 minutos de descanso a cada hora de trabalhada. E aí chegou essa discussão para os tribunais superiores, e os tribunais superiores entenderam o seguinte: ora, se o datilógrafo tem direito a tal descanso porque ele está lá digitando, trabalhando, por analogia, apesar de não ter esse caso do digitador na lei, a lei não falava nada sobre o digitador, que era uma figura nova, né, que não era ainda conhecida no início aí da era da computação. Por analogia, se o datilógrafo tem, por analogia o digitador também tem. Por quê? Porque eles desempenham funções basicamente iguais, né? Função ali elaborativa, de digitar, de operar a máquina de escrever, etc. Então, por analogia, eles também têm esse direito. Vou trazer outro exemplo aqui para ver se fica claro a questão da analogia, do caso, como eu trouxe aqui no quadro, do caso similar, dos casos similares. Outro exemplo, o artigo 42, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente prevê o seguinte: para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Alguns anos atrás, salvo engano, em 2005, surgiu a seguinte discussão: casais homoafetivos, homem com homem, mulher com mulher, podem adotar crianças? E aí, cada um dos alunos, dos discentes, vão ter aí a opinião, né, que melhor lhe convenham, né? Mas o que decidiu o STF quando essa discussão chegou para ele? Ora, homem com homem, mulher com mulher, casal homoafetivo, tem estabilidade de família? O STF reconheceu que sim, que eles têm estabilidade de família. Então, se o artigo que eu acabei de ler aqui diz que para adotar é indispensável que ou sejam casados civilmente ou mantenham união estável, que é o que eles mantinham, né, os casais homoafetivos, comprovada a estabilidade da família, porque o STF reconheceu que os mesmos têm estabilidade da família, se o casal heteroafetivo pode afetar, se o casal heteroafetivo pode adotar porque tem estabilidade da família, por analogia, o casal homoafetivo que também tem estabilidade da família, conforme reconhecido pelo STF, também pode adotar. Então, o que é analogia? É um caso similar, é um caso muito parecido. Se determinado caso pode, esse outro que não tem uma lei falando sobre este caso também pode, porque é um caso muito parecido, né? Já está previsto. Então, assim, o casal heteroafetivo tinha essa possibilidade, o casal homoafetivo também, porque eles, em tese, tinham as mesmas prerrogativas e as mesmas características. Então, beleza. Analogia, vencemos esse. Vamos para o próximo exemplo de fonte formal secundária do direito, que são os costumes, os hábitos, né, que eu coloquei aqui no quadro. O que são os costumes? Os costumes a gente já exercita os mesmos no dia a dia, né? Por exemplo, a questão da fila. Não tem uma lei ali versando que eu preciso ficar na fila, mas eu vejo uma fila posta, eu já me posiciono na fila, porque é um costume, é um hábito, né? É um costume social. Eu sei que eu tenho que ficar ali obedecendo a fila, que eu não vou tentar entrar no primeiro da fila, caso contrário, eu estaria fazendo algo errado, né? Outro exemplo de costume que a gente cita muito, a própria lei traz a questão de costume. Por exemplo, o artigo 569 do Código Civil diz o seguinte: o locatário, ou seja, o locatário, aquele que está sob posse do imóvel, né, o cara que alugou o imóvel, o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar.
Ou seja, se eu não tiver um contrato prevendo como vai ser esse pagamento, o locatário, o cara que alugou o imóvel, vai pagar de acordo com o costume do lugar. Então, como que é no lugar? Todo mundo paga no dia 10. Então ele vai lá e vai pagar no dia 10. Então esse é outro exemplo de costume que é utilizado no direito. A própria lei traz essa possibilidade. E outro tipo de costume que eu vou falar, esse é o contra-lege, né? O contrário da lei, que é, por exemplo, a questão do cinto de segurança, né? Vou citar o exemplo do cinto de segurança. Imaginemos uma cidade em que ninguém usa cinto de segurança, ninguém, sob hipótese alguma. E aí a autoridade policial, o guarda municipal ou o policial militar vai lá me multar. E aí eu vou falar, não, ô guarda, eu não posso ser multado, eu não estou usando cinto, mas ninguém na cidade usa. Né? Então esse é um caso de costume contra a lei, contrário à lei. Eu não posso me esquivar da lei, né? Eu não posso ser contrário à lei, porque determinada cidade adota tal costume. Né? Então os costumes só podem ser usados a favor da lei. Por último aqui, em relação às fontes formais secundárias, a gente vai falar sobre os princípios. E talvez os princípios sejam, talvez não, certeza, o princípio é a parte mais importante relacionada às fontes formais secundárias. Diria que o princípio é a coisa mais importante do nosso ordenamento jurídico, porque para a gente entender as leis, que é a fonte primária, né, formal primária, para a gente entender a lei, a gente tem que entender os princípios. Determinada norma, determinada regra, determinada lei só vai existir se a gente tiver um princípio que justifique a realização daquela lei, né? Então, por exemplo, como eu tenho o princípio do direito à vida, eu criminalizo, por exemplo, eu crio o artigo 121 do homicídio, que é proibido matar, né? Eu não posso matar ninguém porque eu tenho que privilegiar o princípio do direito à vida. Por outro exemplo, a determinada pessoa tem direito ao contraditório, à ampla defesa, então crio leis prevendo que ele vai ter direito a advogado, em caso de não ter advogado vai ter direito a um defensor público, que ele vai ter direito a determinado número de testemunhas que ele vai poder trazer para o processo, para a sua defesa. Então, os princípios, na verdade, eles são muito mais importantes do que as leis. Apesar dos princípios serem uma fonte secundária, eles são muito mais importantes do que a fonte primária, propriamente dita, né? Porque os princípios justificam a criação de ordenamento jurídico, de leis, de determinadas coisas que a gente precisa preservar. Então, os princípios, eu até faço a diferenciação ali no quadro, né, de princípios versus regras, e as regras são as leis, né? As regras, as leis, elas são fechadas, são estanques, são rígidas. Então a lei faz o quê? A lei proíbe, permite determinada conduta, é preta no branco, né? Não tem muita interpretação. Já os princípios são nortes, eles são mais flexíveis, eles são mais abrangentes, eles comportam interpretação, né? Então os princípios são muito mais amplos, isso aqui é muito importante, inclusive para a nossa prova, saber a diferença de regra e princípios, né? Tendo em mente que os princípios sempre serão muito mais abrangentes do que as próprias regras. Aí aqui eu trouxe também nos slides alguns exemplos de princípio da igualdade, liberdade, isonomia, contraditório, proporcionalidade. Depois a gente vai falando mais desses princípios ao longo da aula. Tem princípios que são tão importantes, eu sempre trago, por exemplo, o princípio da bagatela, que nem sequer está expresso no nosso ordenamento jurídico, né, o princípio da bagatela ou da insignificância, e que é constantemente aplicado pelos juízes. Caso, por exemplo, de um indivíduo que não tem passagem e furta um pão, né, para suprir a subsistência lá da sua família. Furta um pão, furta uma fruta de determinado mercado, de um hipermercado. O juiz, a polícia militar naquele primeiro momento, vai fazer a condução daquele indivíduo, porque de fato amolda-se a conduta criminal, né? Subtrair coisa alheia, móvel, né? Então vamos supor que ele furtou, então ele subtraiu lá mediante destreza e tal, vai ter que ser preso. Mas em uma nova fase, né, o promotor, por exemplo, vai deixar de denunciar, ou o juiz não vai receber a denúncia, ou vai absolver com base no princípio da insignificância. Ora, não é razoável deixar aquele indivíduo preso por um crime de furto, sendo que ele nem passagem tinha, sendo que ele furtou aquele pão, aquela fruta para subsistência da família, ele é desempregado e tal. Então isso mostra tanto que os princípios são importantes e aplicáveis no direito, né? Mesmo tendo uma regra, de uma lei lá relativa ao furto, o princípio foi aplicado justamente pela importância dele nesse contexto, certo? Continuando aqui. Outros princípios que são importantes aqui, que eu vou lendo nos slides, eu vou falando com vocês, né, porque são vários, nem caberiam aqui no quadro, vai ser o princípio da igualdade. O princípio da igualdade é muito importante e tem que ser entendido sobre um duplo aspecto.
Quando eu falo que todos são iguais perante a lei, eu estou falando a igualdade formal, né? E aí eu vou ler aqui rapidinho para vocês. É aquela presente na Constituição Federal que trata de igualdade perante a lei, de acordo com o artigo 5º. Então, aquela igualdade que está escrito na lei. Todos são iguais perante a lei. Todavia, a gente aprende lá no direito, né, nos primeiros períodos, que todos são iguais ou todos são desiguais na medida da sua desigualdade, né? Então, em que pese todos serem iguais, a gente tem que reconhecer que os seres humanos são desiguais entre si e a gente tem que tratar eles na medida da sua desigualdade. Então, a igualdade material a qual eu me refiro agora, que eu estou falando, é o tipo de igualdade em que todos os seres humanos recebem um tratamento igual ou desigual de acordo com a situação. Quando as situações são iguais, deve ser dado um tratamento igual, mas quando as situações são diferentes, é importante que haja um tratamento diferenciado. Por isso que a gente fala no direito, né? Tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. E aqui a gente pode falar vários exemplos de pessoas desiguais. Ora, uma pessoa pobre, uma pessoa rica. Pessoa pobre, por que existe o governo? Por que existe o Estado? Não é para minimizar essas desigualdades? Então ele vai lá e oferece problemas habitacionais, com diferentes financiamentos, oferece subsídios e tal. Por que o governo faz isso? Porque ele tem que tratar os desiguais de forma desigual. Não faria sentido ele oferecer um programa habitacional para pessoas ricas, né, que tem uma renda comprovada alta, sendo que elas têm condição de adquirir determinado imóvel. Então, para a pessoa que é mais carente, que tem mais dificuldade financeira, são outras condições, outros empreendimentos oferecidos para que ela possa também ali ter a casa dela, digamos assim, né? A gente pode pensar em vários exemplos. Homem e mulher. Homem e mulher, por exemplo, tem diferenciação na questão da aposentadoria, no tempo que leva para aposentar. Outro caso, por exemplo, o cara cometeu algum crime, cometeu um homicídio, que eu falei agora há pouco, fez um homicídio, matou alguém, o tratamento dele vai ser desigual. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma medida restritiva de liberdade, vai ficar preso, né? Nós, que não cometemos nenhum crime, vamos ficar soltos, né? Não vamos ter essa medida restritiva de liberdade. Por quê? Porque a gente não cometeu nenhum ilícito. Então, mais um exemplo que eu trago aqui de diferentes sendo tratado de forma desigual. Agora eu vou trazer uma questão que será projetada aí para vocês sobre determinado assunto relativo à questão de igualdade e desigualdade. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal, que prevê igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Então vou ler de novo aqui para ficar claro, porque o enunciado é um pouquinho complicado. Ó. Lei aprovada pelo Congresso Nacional, questão do CESP, inclusive, que é uma banca muito abrangente de concurso e muito difícil, né? Tido como uma das mais difíceis aí para concurso público. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Olha, o que a gente viu aqui? A lei pode estipular diferenciação entre homens e mulheres. A gente não falou que a igualdade no aspecto material é tratar os desiguais de forma desigual? Homens e mulheres são desiguais em alguns aspectos. Então, a lei que conferir proteção especiais à mulher contrariará a Constituição Federal? Errado, falso. Não contrariará. Na verdade, a Constituição existe justamente para isso, para equiparar, para igualar desiguais. Então, se uma lei trouxer algumas prerrogativas, alguma diferenciação para as mulheres em contraponto ao homem, não vai haver nada inconstitucional, e sim constitucional. Isso é previsto, certo? Como, por exemplo, o caso da aposentadoria, né, que há um tratamento, licença maternidade, que há um tratamento diferenciado para as mulheres, né, que elas gozam de vários dias a mais em relação aos homens de licença, beleza?